Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer uma mensagem muito especial ao seu coração. Nós vamos falar sobre a visão da OUCE, sobre as doutrinas da igreja. Aquelas pessoas que fizeram seus cadastros e estão vindo pela primeira vez, hoje irão ser assessoradas ao entendimento de como funciona essa igreja, mesmo que à distância, mesmo que de longe, através da internet, você tem uma igreja dentro da sua casa. É possível isso, pastor Lucas? Sim, é possível. Biblicamente, nós estamos enquadrados dentro dos princípios bíblicos. Na casa de Anfia e Ágripo, em Filemão, capítulo 1, fala que a igreja era dentro de sua casa. Também, Áquila e Priscila tinham igreja dentro de casa. Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, que conta um pouco mais especificamente sobre a história, sobre os feitos, o evangelismo do apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo, a igreja primitiva se reunia dentro de casa. E a nossa igreja não é diferente, fazendo do seu lar, da sua casa, um lugar de adoração a Deus. Não saia daí, até o final, eu tenho certeza que você vai ter o entendimento completo para seguir e caminhar junto conosco nessa jornada rumo à eternidade. No Step One, nós falamos de temas específicos, nós falamos de temas importantes a ser tratado na vida de uma pessoa. No Step One, falamos sobre a doutrina do ministério. No Step One, falamos de temas como, por exemplo, adultério, sábado, um assunto tão questionado, tão perguntado, tão debatido por centenas e dezenas de pessoas. Falamos sobre dízimos e ofertas, ensinamos sobre os princípios de dízimos e ofertas. Falamos sobre os princípios familiares, os princípios valores familiares, os princípios bíblicos. No Step One, falamos de vários temas para que você possa ter o entendimento de como funciona essa igreja. Você que ainda não faz parte, deseja sim fazer parte da nossa igreja, faça o seu cadastro. No site nós temos disponível uma página, uma aba, que tem um formulário que você pode estar preenchendo para poder participar dos cultos semanais, até mesmo ser inserido aqui no Step One. Sendo assim, vai ser assistido ou assistida, no qual nós vamos dar uma atenção toda especial a você, incluindo você na vinha, nas vinhas onde nós assim falamos da palavra de Deus, tiramos as dúvidas das pessoas. Isso acontece semana sim, semana não, pelo programa do Step One, através do Meet. Ou seja, hoje você está assistindo um culto do Step One, fazendo o seu cadastro. Na semana que vem, você vai poder participar dessa vinha, dessa macrovinha, onde estou eu e outros líderes participando, trazendo a mensagem de Deus, outras pessoas ali também participando, tirando as suas dúvidas e interagindo a respeito do assunto que hoje aqui está sendo ministrado, por exemplo. E isso traz maior entendimento para todas as pessoas que querem participar da nossa igreja. Todas as terças e todos os sábados nós temos culto ao vivo com o nosso querido pastor Cris Duran. Os cultos são transmitidos ao vivo com o nosso querido pastor Cris Duran, que é presidente do nosso ministério. Pastor, como que eu posso fazer o cadastro? É simples, anote aí, vai ter uma barra aqui abaixo explicando www.crisduran.com.br/OWC. Assim, vai ter uma aba, você vai responder todas as perguntas que ali estão e uma pessoa do nosso time entrará em contato consigo, explicando um pouco mais como funciona a respeito dos esboços. Inclusive vou falar hoje sobre esse tema, sobre a parábola do vinhateiro, sobre o cuidado, sobre o discipulado. Uma pessoa que tem a oportunidade de poder falar das suas lutas, das suas dificuldades, ser orientado, direcionado nas tomadas de decisões. Uma pessoa que vai orientar a sua vida, orientar um crescimento espiritual. Nós somos uma igreja online, mas muito presente na vida dessas pessoas, trazendo discipulado, acompanhamento, orientações bíblicas, oração, princípios que precisam ser estabelecidos, inclusive para que você possa vencer áreas pecaminosas em sua vida. Viver a palavra de Deus de uma forma real, viva e eficaz.
Então, faça parte também conosco. Inscreva-se no final desse culto, www.crisduran.com.br/ouci. E se você assim queira saber um pouco mais, pode também nos seguir nas redes sociais, ouci.br. Ali nós temos a página do Instagram, TikTok, que mais? Kawaii, Facebook, onde nós estamos trazendo todas as mensagens, os vídeos, trazendo informações a respeito da igreja, os cronogramas, os programas de final de semana, durante a semana, para que você fique por dentro de tudo. Nós temos espaço para as crianças na Ouci Kids, para os jovens, os pré-adolescentes, Ouci Teens, os jovens na Ouci UF, com o nosso querido e amado pastor David Mateucci e Esther Duran, trazendo louvor ali para os jovens da Ouci UF. Nós temos também programas dentro da igreja, como a Ouci Casais, tratando diretamente, ensinando, orientando aos casados. Isso é muito importante e fundamental. Toda a sua casa, os jovens, adolescentes, casados, pai, mãe, filho, todos envolvidos na palavra de Deus. Vamos orar? E vamos dar início a mais um Step One e tenho certeza que você vai ser edificado. Pai amado celestial, muito obrigado por esse momento, obrigado por esse tempo na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por me conduzir a esse momento, que assim posso eu diminuir e o Senhor crescer em mim. Que seja feita a tua vontade, conforme a tua palavra, conforme o teu evangelho, e nos ensina, Senhor, aos princípios da tua palavra. Te agradeço, te louvo, te exalto. Coloca anjos sobre nossa casa, guardando nossas vidas, Senhor, todos aqui presentes. Repreendemos todo espírito de contenda, espírito de confusão, tudo aquilo que tentar tirar o foco da mensagem, seja repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém. O pastor Cris Duran trouxe uma palavra chamada Parábola do Vinhateiro. Inclusive, você que ainda não assistiu essa parábola, pode entrar no canal do YouTube, Cris Duran Oficial com 2F, e você vai encontrar essa parábola do vinhateiro. É a visão ministerial. Nós falamos acerca dos cuidados que um líder deve ter com um discípulo, com uma figueira. Um vinhateiro deve ter com a figueira. O relacionamento bilateral entre as duas partes, por exemplo, eu me dou por ti, tu se doa por mim. O relacionamento onde a figueira se deixa ser tratada e onde o vinhateiro, o líder, está servindo essa figueira. Lucas capítulo 13, versículos 6 ao 30. Então Jesus contou essa parábola aos seus discípulos. Então contou essa parábola: um homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi procurar fruto nela, mas não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha, ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Corte-a, porque ela, por que deixaria ela ocupar um espaço inutilmente na terra? O homem respondeu: Senhor, deixa por mais 1 ano. Eu a cavarei ao redor dela e adubarei. Talvez dê fruto no futuro. Caso ao contrário, corte-a. Bom, essa parábola é o tema central da nossa igreja. É a visão ministerial, a visão que Deus nos trouxe para poder passar para você que deseja fazer parte, que deseja ser membro. Nós estamos falando aqui da parábola do vinhateiro, no qual o Senhor, esse homem, essa parábola, tem a vinha, o campo, o reino de Deus, onde figueiras são plantadas, onde pessoas são convidadas a estar, na igreja, por exemplo. Então, nessa vinha, esse homem, todo ano, vinha procurar fruto nessa figueira e não encontrava nenhum fruto. Então, ele chegou diante do vinhateiro e disse: corte-a, porque essa figueira ocuparia a terra inutilmente. Por que estaria ocupando o espaço inutilmente? Porque 3 anos venho procurar fruto nela e não encontro, então corte-a. Então, nessa parábola, nós começamos a observar, trazendo também para a nossa vida,
para a igreja, para a nossa comunidade. O que isso significa? Qual é a revelação que Deus quer tratar conosco? Em primeiro lugar, é dizer que existe um tempo determinado. A longanimidade do Senhor tem um prazo, tem um tempo determinado. Há pessoas que brincam com o evangelho, há pessoas que brincam de ser crente, há pessoas que brincam com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, o reino de Deus, é algo muito precioso. Inclusive, em Mateus capítulo 7, versículo 6, Jesus disse aos seus discípulos: não dei o que é sagrado aos porcos, aos cães, não jogue pérolas aos porcos. O que isso significa? Não dê de Jesus para quem não quer nada com nada, não dê de Jesus para a pessoa que não vai valorizar. Existe um preço a se pagar, existe um valor que nós devemos valorizar. E Jesus tem um valor inestimado. Então, quando nós entendemos essas passagens, nós começamos a compreender muitas coisas. E o Senhor deu um prazo de 3 anos para que essa figueira produzisse fruto. Nós temos um prazo, quando assim o herdeiro ainda é menino, nada difere de um escravo, que significa, enquanto ainda é criança espiritual, precisa do leite materno, precisa de um acompanhamento muito aprofundado, precisa estar sendo acompanhado constantemente até essa pessoa adquirir a maturidade espiritual. Correto? Até aqui tenho certeza que vocês estão me entendendo. Então, quando eu leio essa parábola, que é a visão ministerial, eu vejo que Deus dá um prazo para um imaturo amadurecer. E esse prazo, o objetivo do Senhor é que eu e você possamos dar frutos, possamos dar bom exemplo, bom testemunho, ter mudança de caráter e de atitude, se converter verdadeiramente. O Senhor deseja que nós se convertemos de uma vida pecaminosa para uma vida de santidade. Os costumes antigos sejam deixados para trás e viver uma nova vida conforme está escrito na palavra de Deus. Princípios de honra, princípios de fidelidade, de honestidade, bom caráter, bom testemunho, falando sempre a verdade, sendo compromissado com a santidade, honrando pai e mãe, honrando sua esposa, seu esposo, honrando o matrimônio, honrando seus filhos, restaurando os princípios e os valores da família. Isso é o desejo de Deus para nossas vidas, porque tem um plano muito maior para todos nós, a salvação eterna. Ninguém mais do que Jesus Cristo para falar do inferno está nos evangelhos. E hoje quase não se fala nisso. Uma pessoa que vive no pecado, que pratica o pecado, que não quer de Jesus, que não quer de Deus, se essa pessoa venha morrer, ela não vai para o céu. Isso talvez seja uma fantasia que se cria, que todos pertencemos a Deus. Não! Em João capítulo 1, versículo 12, diz assim: antes eram criatura. Do momento que você passa a receber o Pai, o Senhor, como Senhor suficiente e único Salvador, você deixa de ser criatura e passa a ser filho de Deus. Então, nem todos são filhos de Deus. Está escrito em 1 João, ou melhor, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que é necessário, primeiramente, você reconhecer a paternidade do Senhor e se tornar filho. E se tornando filho de Deus, reconhecendo publicamente, através dos seus lábios, confessando que o Senhor é seu Senhor e Salvador, tendo as atitudes mudadas, você se transforma de criatura para ser filho de Deus. Sendo assim, o seu nome será escrito no livro da vida. Então, existem muitas passagens que até mesmo apoiam essa teoria e essa explicação. Está escrito na palavra de Deus. Nós devemos dar muita atenção para esses pontos. E a palavra de Deus diz nessa parábola que esse homem, ou seja, o pai, o Senhor, foi até a figueira, na vinha que ele mesmo estabeleceu, procurar fruto na figueira que estava lá plantada, ou seja, na igreja, no reino de Deus.
Ele observa entre eu e você, todos nós, se nós temos frutos dignos de arrependimento, frutos de transformação, frutos de caráter, frutos, inclusive, bíblico, como diz em Gálatas capítulo 5, mansidão, bondade, temperança, domínio próprio, são frutos do Espírito, amor, paciência. Deus espera isso de nós. Agora, uma pessoa que é ensinada, que participa dos cultos, que ouve o sermão, é discipulado, é discipulada, é acompanhada, é orientada, tem o reino de Deus, tem a palavra de Deus para te assessorar e não quer mudar, não quer deixar ser transformada, mudar os hábitos antigos, abandonar os vícios, essa pessoa, o porquê ocuparia um espaço inutilmente? O porquê seria discipulado por um pastor verdadeiro? O porquê estaria numa igreja ocupando um assento, sendo que não há transformação? Então o próprio Senhor diz, corte-a. Detalhe, na graça. Ou seja, é destituído. Inclusive é na graça que muitos julgam o Deus da lei, o Deus da graça. Há maior rigor na graça, porque você tem o Espírito Santo. Ananias e Safira foram fulminados porque mentiram ao Espírito Santo, blasfemaram contra o Espírito Santo. E isso aconteceu na graça. Na graça, o Deus da lei agiu com justiça e também lei sobre a vida de Ananias e Safira, que mentiram em relação à venda de um terreno. Mas voltando aqui para a parábola do vinhateiro, nós devemos entender que o principal foco de Deus para as nossas vidas é que nós possamos produzir frutos. Então, essa figueira não estava produzindo fruto e o Senhor mandou cortar. Ou seja, a teoria, uma vez salvo, salvo para sempre, por acaso se aplica na vida dessa figueira, na vida dessa pessoa, sendo que o próprio Senhor colocou ela, permitiu que ela estivesse na vinha, e Ele mesmo, ao observar que ela não deu fruto, mandou cortar, pois diversas mensagens na Bíblia falam que o machado já está posto, e uma vez que você corta uma árvore, a árvore morre. Ela não tem mais possibilidade de viver, correto? Então, o Senhor manda cortar aquele que não quer nada com nada. O Senhor manda destituir. Inclusive, na própria palavra de Deus, fala que o Senhor os abandona. Ou seja, entrega essas pessoas à concupiscência da sua própria natureza, da sua própria carne. O Senhor os abandona. Isso é fato. Nós devemos entender que Deus é amor, mas Deus é juiz. Deus é amor, mas é justiça. Ele é justo. Seria injusto eu pagar o preço, viver uma vida de santidade, o outro fazer o que faz, né? Abandonando os princípios bíblicos, não vivendo os princípios familiares, não querendo da palavra de Deus, não querendo de Jesus e ocupar um espaço inutilmente. Receber todas as regalias que a vinha produz. Na vinha tem terra boa, na vinha tem água, na vinha tem um vinhateiro que cuida, que poda, que alimenta, que trata, que tira os fungos, as bactérias da figueira. Por acaso, sendo nós figueira, não iremos valorizar o cuidado que um vinhateiro tem para conosco? Pois muitos não valorizam. Muitos brincam de ser crente. E um detalhe, a Bíblia nos ensina claramente que uma figueira, mesmo estando dentro da igreja, mesmo sendo evangélica, mesmo sendo cristã, ela pode ser destituída pelo próprio Deus. Ou seja, cortada. Está escrito na parábola do vinhateiro. E o Senhor abandona esses às suas próprias concupiscências, porque eles não são filhos de Deus, são criatura. Também está escrito lá em João capítulo 1, versículo 12, que para ser filho você precisa reconhecer o Pai, precisa reconhecer a paternidade. Para ser filho, você precisa ser imitador desse Pai. Para ser filho, você tem que reconhecer e receber o Pai como seu Senhor e único e suficiente Salvador. Caso contrário,
o mundo todo, todas as pessoas que foram criadas são filhos de Deus? Não, não, não. Isso são pessoas ignorantes que não conhecem a palavra, que ignoram essa verdade e querem achar uma maneira para tampar o sol com a peneira. Ou seja, tampar os seus erros, tampar as suas falhas e trazer um conforto para si mesmo como uma desculpa, achando que pode tapear Deus. Ou seja, todos nós somos filhos de Deus. Existe só um Deus para todos. Não é verdade, porque muitos procuram outros deuses. E assim, o Deus daquele não é o meu Deus. Se aquele não está vivendo uma vida de santidade, se não está plantado dentro da vinha, se não faz parte da mesma vinha, o porquê que eu iria concordar e dizer que o mesmo Deus que está ali, está aqui, está ali? Não, 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 não. Nós temos que conhecer as Escrituras e ser sábios, inclusive a concordar com algumas situações que pessoas falam por aí. Não é verdade? Então nós temos que começar a ser posicionados. A palavra que eu vou usar é posicionado. E o vinhateiro, ele tem que se posicionar. O dono da vinha, ou seja, o pai, diz ao vinhateiro, ao pastor, ao líder ministerial, corte a figueira. Ela só está atrapalhando, ocupando o espaço inutilmente. Não valoriza os discipulados, não valoriza os cultos, não valoriza o ensinamento. O porquê vai adubar essa pessoa que usa de autocomiseração, é narcisista, uma pessoa que usa de sentimento para poder manipular, não vive a palavra de Deus, é um adúltero, não quer sair do adultério, é um fornicador, não quer parar de fornicar, é um mentiroso, não quer parar de mentir, é um pornógrafo, não quer sair da pornografia e assim ainda quer receber as palavras, quer receber uma palavra de bênção na semana, porque seus sentimentos estão baixos, porque suas emoções elas não estão legais, porque está passando por um processo depressivo, ou porque está passando por uma separação ou uma perda, e essa pessoa quer receber uma palavra de bênção, pois eu te digo, há muitos falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros, ladrões, lobos disfarçados de ovelha, que dá exatamente aquilo que essas pessoas querem. Mas um pastor verdadeiro, um vinhateiro verdadeiro, ele vai deixar claro, por 3 anos o Senhor procura frutos em ti e não encontra, tu serás cortado. Na parábola do vinhateiro, quando o vinhateiro ouve isso do próprio Senhor, do próprio dono da vinha, ele fala, Senhor, me dê mais um ano. Em mais um ano que eu possa estercá-la, que eu possa colocar água, adubo, cavar as suas raízes. Se nesse prazo de 1 ano ela venha se converter, ufa, salvei a vida dela. Consegui introduzi-lo no reino e salvar para toda a eternidade. Então, ela vai produzir fruto. Mas se no prazo de mais 1 ano, nessa longanimidade, no amor de Deus, na paciência de Deus, ela mesmo assim não reconhece a graça, não reconhece a água, não reconhece o adubo, não reconhece o cuidado de um vinhateiro, então, o que o Senhor, o dono da vinha, manda fazer? Corte-a, porque ocuparia um espaço inutilmente. Então ela será cortada, destituída. Mas nesse 1 ano, o pastor Cris chegou até a mencionar na parábola do vinhateiro a respeito de as estações. Nesse 1 ano, há um tempo determinado para as estações. O inverno, a primavera, o verão, o outono. Ok? Ou melhor, o verão, a primavera e o outono. Nessas 4 estações, que é o ciclo natural, a figueira não teria tempo suficiente para produzir frutos. Ou seja, é no inverno que ela perde as suas forças, é no inverno que perde trabalho. Vamos trazer essa metáfora, né, para o entendimento. Perdeu o trabalho, perdeu um amigo, perdeu um familiar, perdeu um casamento, perdeu filhos, perdeu a honra, perdeu suas folhas, porque é a estação do inverno que a árvore fica desnuda.
É na estação do inverno que a árvore fica sem as suas folhas, sem a sua força. Talvez muitos precisam passar pela dor, escuta isso, para reconhecer o Senhor em sua vida. E é nessa estação, ou seja, nesse período de dor, que muitos dão atenção ao Senhor, à sua palavra, que decide se converter, que decide mudar as suas atitudes. Agora minha pergunta é, precisa passar pela dor para reconhecer o Deus do amor? Mas muitos realmente necessitam disso para aprender, porque se não for assim, não reconhece por causa do orgulho, a vaidade, a luxúria, a preguiça, o engano, a carnalidade. Por isso que muitos não vêm quando está em perfeita paz, ganhando bem, muitos amigos, prestígio, não querem saber de Deus. Por isso que Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo funil de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Essa comparação serve para todos aqueles que não querem nada com Deus. Essa comparação serve para todos aqueles que têm uma vida tranquila, que têm amigos, que têm fortuna, que têm trabalho, que têm tudo. Não querem. Por isso que a dor, esse tempo do inverno, vai tratar esses. E aquele que não vem pelo amor, virá pela dor. É fato isso. É fato. Então, o tempo do inverno dá a probabilidade para que o vinhateiro trata as raízes da figueira. Então, um vinhateiro que é vinhateiro, um pastor que é pastor, vai colocar sua mão na terra, vai sujar as suas mãos. Um líder, ele está para servir. Entenda isso. Quer ser servido? Então sirva primeiro. Então Jesus lavou os pés dos discípulos e o dever de um pastor é cuidar das figueiras. O dever de um vinhateiro é cuidar das figueiras. Então eu, como vinhateiro, vou escavar. Eu tenho que encontrar nessa figueira o problema que faz com que ela não produza fruto. Então, uma vez que eu encontro os problemas, vou adubá-la. Vou trazer a água, o esterco, a palavra de Deus, as revelações, o cuidado, as orientações, o direcionamento. O amor vai estar presente. Isso é muito lindo quando a gente fala de discipulado. É muito bonito. E nós temos uma visão assim dentro da igreja, onde o homem cuida de homem, mulher cuida de mulher. Um líder maduro espiritual vai te discipular, vai te acompanhar, vai ensinar sobre os princípios bíblicos, princípios familiares, sobre um compromisso de leitura da palavra, devocional, oração, meditação. É tremendo. É tremendo. Mas, nesse período do inverno, um vinhateiro que é vinhateiro vai descobrir por que a figueira não produz fruto. Ele vai encontrar talvez ali nas raízes. Eu vou colocar aqui duas imagens aqui repartidas na tela. Olha só, uma árvore tem fruto, olha a outra árvore não tem. Mas observa as raízes. Agora foca na árvore que a raiz precisa ser tratada. Nessa árvore que vocês estão vendo aqui na tela, o vinhateiro que é vinhateiro vai tratar a raiz do orgulho, a mágoa. Olha os frutos dessa figueira. E olha as raízes, observa o nome das raízes. E um vinhateiro que é vinhateiro deve tratar essas raízes. Deve tratar, deve corrigir, deve confrontar, deve ensinar, deve ensinar sobre o perdão, deve ensinar sobre o amor, sobre o domínio próprio, deve ensinar sobre confissões de pecado, deve ensinar sobre renúncia, deve ensinar sobre o abandono das práticas pecaminosas. Agora coloca outra imagem da figueira que produz frutos. Essa figueira está saudável porque todas as raízes dela foi tratada e olha os frutos que ela produz. Agora volta a imagem para mim. Não seria esse o dever de um vinhateiro? No período, por exemplo, do inverno, da estação do inverno, tratar as raízes de uma figueira. Aí chega a estação da primavera, do verão, a figueira começa a ter força, recebe os nutrientes necessários, chega a primavera, vem o canto dos pássaros, os primeiros rebentos aparecem e chega o outono, os frutos. E vem o dono do campo, o da vinha,
e observa na figueira que há frutos. Observa na nossa vida transformação, arrependimento, mudança de atitude, mudança de caráter, mudança de comportamento, santidade, nossas vestes, nossas roupas. Nós mudamos até o nosso estilo de se vestir, não esbanjando jamais a sensualidade para provocar um ou outra, vivendo a vida de santidade, compromisso, cuidando com nossas palavras, o que sai da nossa boca, não se assentando à roda dos escarnecedores, cuidando com os nossos olhos para não colocar no impuro, cuidando da nossa mente, não adulterando, não fornicando, não entrando na pornografia, não mentindo, não roubando, ou seja, viver uma vida cristã verdadeira e genuína, sem hipocrisia, sem falsidade, ser crente de verdade. Muitos querem ser evangélicos e muitos são evangélicos, mas o fato de ser evangélico não significa ser crente de verdade em Deus. O fato de ser evangélico, religioso, não significa ser noiva de Cristo, não significa ser crente em Deus, filho de Deus, porque há muitos evangélicos que irão para o inferno com a sua religião, porque coloca a religião acima do próprio Deus e vive uma vida de fachada, de hipocrisia. E eu digo e sempre disse isso no Step One, a igreja evangélica tem se tornado uma grande meretriz. O que significa a palavra meretriz? Uma grande prostituta. Assim como outras denominações que enganam, como por exemplo a Igreja Católica, que por anos, séculos e séculos engana muitos e levando muitos para o inferno, a Igreja Evangélica também tem se tornado filha dessa grande meretriz e se tornado uma grande meretriz. Porque quem vai para o céu não é a igreja evangélica, católica, X ou Y. Quem vai para o céu é a noiva de Cristo, porque assim está na palavra de Deus. Aquela que não se corrompe com o sistema, aquela que não se corrompe com a religiosidade, aquela que não se deixa levar a religiosidade acima da própria palavra de Deus, acima do próprio Deus, aquela que não se corrompe com a política, aquela que não se vende, aquela que não se prostitui nas esquinas. A igreja verdadeira defende os princípios do seu mentor, defende os princípios de Deus. A igreja verdadeira paga um preço para viver uma vida reta de santidade e compromisso. O que nós temos visto nesses últimos dias é a hipocrisia do sistema religioso, seja evangélico, católico, budista, seja o que for, porque na Bíblia não fala sobre denominações, mas sim da noiva de Cristo. E a noiva de Cristo deve ser comprometida com a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E é isso que nós pregamos, é isso que nós ensinamos. Então, quando nós entendemos da parábola do vinhateiro, nós entendemos que nós devemos cuidar de figueira. E na nossa igreja, o nosso primeiro, como tema principal, a primeira pregação é dizer para você que nós cuidamos de vidas, mesmo que à distância, através dos discipulados, através das vinhas. O que é um discipulado, pastor Lucas? Os discipulados acontecem uma vez na semana, onde um líder vai ligar para você, através do Meet, através de chamada de telefone, e vai ministrar na sua vida, vai orar contigo, vai lhe ensinar sobre a palavra de Deus, vai promover estudos bíblicos contigo, vai dar oportunidade para que tu possas confessar os seus pecados, ser tratado nas áreas que maior tem dificuldade. Por exemplo, um jovem que tem dificuldade na pornografia, sendo eu o líder dele, eu vou ensinar, eu vou trazer os princípios bíblicos, vou trazer a receita para que ele não entre mais na pornografia. Vou ensinar sobre jejum, sobre oração, sobre fazer um devocional. Tudo isso é ensinado nos discipulados. O objetivo? Levar essa vida para o céu, para que tenha salvação eterna. Porque esse é o desejo do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, um líder vai acompanhar essa figueira. Nós temos as vinhas, que é as nossas comunhões. Acontece uma vez também na semana, onde todos os meus discípulos, por exemplo, nós se reunimos através do Meet,
falamos dos cultos de terça e de sábado, tiramos as dúvidas e desenvolve-se uma amizade, uma comunhão. Além disso, na nossa igreja, por exemplo, nós temos um encontro anual. Um encontro anual, onde todos ficam em barracas. A desigualdade social não há, todo mundo por igual, todo mundo em barraca. Nossa cobertura é o Senhor. Ali os pastores, pastor Cris, pastora Poliane, os pastores desse ministério, eu e muitos outros, todos em barraca. Uma vez no ano, pessoas do Chile, da Argentina, da Colômbia, Paraguai, pessoas da França, Portugal, Estados Unidos, Japão, Arábia, onde estão espalhados nossos discípulos, nossos membros, se reunimos e ali estamos juntos na festa dos tabernáculos. Muitos louvores, ministrações, danças, brincadeiras, batismos acontecem nesse período da festa dos tabernáculos. As nossas ceias acontecem também de forma online. Você prepara o pão na sua casa, o suco de uva, e nós trazemos uma palavra através do Meet e você pode cear conosco através da fé. Mesmo que você esteja na sua casa, pela fé, ouvindo a palavra, preparando o suco de uva, preparando o pão, você pode cear conosco. Sendo assim, a pessoa é instruída a viver uma vida de santidade e compromisso. Ensinamos sobre temas que são debates e dúvida no coração de muitos, inclusive sobre o sábado. O que nós acreditamos, o que nós falamos sobre esse tema, sobre dízimos e ofertas, ajudamos a viúva, o órfão, fazemos obras sociais, temos missões, mas ensinamos sobre os princípios dos dízimos das ofertas. Por exemplo, primeiro passo, nós queremos que você reconheça que somos sérios. Para isso leva tempo. Ouvindo as palavras, convidamos. Aí vem um religioso que é acostumado a dizimar e ofertar, achando que o dízimo vai trazer a salvação dele. Nós colocamos esse religioso no banco para entender que primeiro, antes de dizimar e ofertar, deve reconhecer o teto ministerial. E isso leva tempo. Nós queremos a sua vida primeiro no altar. Para que quando chegar o tempo de você dizimar e ofertar, é por reconhecimento, é pelo poder da palavra de Deus, é porque você foi motivado pela palavra de Deus, ensinado sobre os princípios, e ali você vai dizimar e ofertar, não por obrigação, muito menos por medo ou imposição, mas por amor, por reconhecimento. Mas para isso leva um tempo sentadinho, ouvindo a palavra de Deus. O nosso foco é sua vida no altar. Dízimo e oferta é consequência de uma obediência. Mas o primeiro lugar é a sua vida no altar. Ensinamos sobre honra às autoridades, sobre o princípio da honra. Tudo isso é falado. E você vai ser ensinado, principalmente você que fez seu cadastro aqui no Step One. Então, todas as sextas-feiras nós vamos falar exatamente sobre um tema específico, a fim de te ensinar como funciona essa igreja. Se você está vindo pela primeira vez, fique conosco todas as sextas às 21 horas. E ali, no momento que você se identificar com cada palavra que aqui for ministrada, faça seu cadastro www.crisduran.com.br/OC e nós vamos entrar em contato consigo. E tenho certeza que a sua vida vai ser transformada, como de centenas de pessoas fazem parte do nosso ministério e têm lindos testemunhos a falar. Acompanhe nas redes sociais, acompanhe também as playlists do Step One no canal do YouTube OC.br, tem lá várias mensagens ministradas por mim e tenho certeza que você vai ser edificado. Que o Senhor abençoe todos aqueles que receberam essa palavra. Eu espero você na sexta-feira, na Macrovinha, onde nós vamos falar sobre o culto de hoje, sobre a visão ministerial, sobre discipulado, sobre devocional, sobre a parábola do vinhateiro, de uma forma mais aprofundada, onde todos ali vão tirar suas dúvidas, fazer perguntas, vai ser muito bacana. Então eu conto com você e te faço um convite. Venha estar conosco, faça o seu cadastro e participe da próxima sexta-feira do nosso encontro semanal através do Google Meet. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Deixa eu estar orando. Senhor, muito obrigado por essa mensagem, obrigado por essas orientações, obrigado, Senhor,
por essa palavra. Que o Senhor possa nos guiar, nos fortalecer e nos abençoar. Todos aqueles que ouviram e receberam essa palavra e que guardem em seus corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Encontro você na próxima sexta-feira através do Google Meet. Um forte abraço e na outra sexta-feira estarei de volta aqui no Step One às 21 horas pelo canal do YouTube ossi.br. Um forte abraço a todos.